Gente, vamos aqui às explicações, né? Observe aqui essas duas células, a da direita e a da esquerda, certo? A da direita, a da direita é uma célula vegetal, certo? E a da esquerda é uma célula animal. Vamos ver aqui a diferença. Na célula vegetal, nós temos aqui, ó, só na vegetal, os vacuolos, cloroplasto e parede celular, certo? Na da esquerda, na célula animal, não tem, certo? Esses nomezinhos, certo? Vacúolo, cloroplasto e parede celular. Os vacúolos, eles armazenam substâncias, certo? E controla também a saída de água. O cloroplasto é a partezinha onde fica a clorofila, né? Que dá pigmento à planta, que dá a cor verde à planta, certo? Cloroplasto. E a parede celular é um revestimento, né? Ao redor, parede celular, ao redor da célula, certo? Marronzinho, rodeando a célula todinha, certo? Para dar mais proteção, né? A célula vegetal. Você vê que do lado esquerdo aqui, do lado esquerdo, na célula animal, não tem, né, essas funções. Tem outras funções, tá certo? Mas essas que eu citei não tem, ok? Então é a diferença de uma célula vegetal da direita para uma célula animal da esquerda, certo? Vou explicar uma coisa aqui, ó. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês a diferença entre células procariontes e eucariontes, certo? As células procariontes, essa amarelinha, né? Amarelinha. E a eucariontes, essa azulzinha, tá certo? Então, nessa amarelinha, procariontes, ausência de núcleo definido, não tem um núcleo definido, certo? Presença de pequenas moléculas de DNA, DNA que dá onde ficam as características hereditárias, né, dos seres vivos, certo? Ausência de organelas, a presença de ribossomos menores, né? Um exemplo de células procariontes, gente, um exemplo, né? É a frasinha vermelha lá embaixo, ó, exemplo, são nas células bacterianas, né? Nas bactérias, certo? Então, as células procariontes, elas são encontradas nas bactérias, ok? Agora nas células eucariontes, azulzinha, né? Presença de núcleo verdadeiro, né, com material genético envolvido por membrana nuclear. Então, na célula eucarionte, a gente já pode ver o núcleo definido, certo? Com material genético dentro, certo? E a presença de organelas, ok? Ribossomos, são organelas que existem, que têm as suas funções, né, em cada célula. Um exemplo de células eucariontes são as células presentes nos animais e nos vegetais, certo? Nos animais e vegetais, as células são eucariontes, ok? E, e nas bactérias, né? Nas células bacterianas, estão presentes nas células procariontes, certo? As células procariontes
elas estão presentes nas bactérias, certo? E as células eucariontes estão presentes nos animais e nos vegetais, ok? Vamos ver outra aqui, ó. Será que nossas células crescem para que possamos crescer também, né? Aí o outro rapaz disse, né? Não é nada disso. Para que possamos crescer, nossas células precisam se dividir, certo? Então as nossas células, elas não crescem, elas se dividem, né? Para que o ser humano possa crescer, certo? Divisão celular, gente. Como é que a célula se divide, né? A célula se divide pelo processo de mitose e meiose, certo? Na mitose ocorre a reposição e multiplicação de células no geral, certo? Na mitose, por exemplo, as células se dividem para os seres humanos crescerem, né? Crescerem de tamanho. E também para, no caso de cicatrizar uma ferida, né? Quando a gente tá com uma ferida ou então leva um corte, né? É o processo da mitose, certo? A divisão celular acontece por mitose nesse caso, né? Crescimento do cabelo, unha, ok? Tudo na mitose, crescimento do ser humano, certo? Agora a meiose ocorre na produção de gametas, certo? O que são os gametas? São os óvulos, né? Da mulher e espermatozoides, né? Certo? Gametas são as células reprodutoras. Então, a meiose ela acontece para produzir as células reprodutoras, certo? No caso, os gametas, ok? Para gerar seres vivos, ok? Então, gente, aqui ó, a mitose, né? A mitose, ela se divide em duas, né? É o processo de divisão, certo? Em pares de dois pares, né? Ok? Já na meiose, elas formam quatro, né? Elas vão se dividindo, e vai formando e formam quatro, certo? Cada célula se divide e vai formando quatro, ok? E na mitose, cada célula se divide e forma duas, tá certo? A mitose azulzinho, né? A meiose é o amarelinho, ok? Então, para a gente finalizar aqui, então o processo da divisão da meiose, a divisão ocorre mais, né? É mais dividido na meiose do que na mitose, ok? Vamos ver aqui. Gente, os níveis de organização dos seres vivos, né? Corpo humano, níveis de organização. As células, uma célula que a gente pode observar a olho nu é a célula do ovo, né? Como eu falei para vocês, né? Alguns dias atrás. Então, a célula do ovo é a maior célula que a gente pode ver a olho nu, né? A casca seria a membrana, a clara seria o citoplasma, né? E o núcleo seria a gema, onde ficam, né, as características hereditárias, né, dos seres vivos. Então aqui, ó, a organização do corpo humano, certo? Níveis de organização. Gente, tudo se inicia com a célula, a formação da célula.
a célula vai se dividindo e forma quem? Os tecidos, certo? Os tecidos podem ser os tecidos da pele, tecido do osso, tecido do sangue, certo? Tecido nervoso, ok? E juntando os tecidos, a junção dos tecidos forma quem? Os órgãos, né? Pode ser o órgão do estômago, pode ser o órgão do pulmão, pode ser o órgão do coração, certo? Pode ser vários órgãos, tá certo? Pode ser outros tipos de órgãos. Os órgãos, eles se juntam e formam quem? Os sistemas. O sistema, certo? Pode ser o sistema digestivo, né? Como é mostrado aí, ó, na figura, né? Pode ser o sistema circulatório, sanguíneo, né? Pode ser o sistema respiratório, certo? Pode ser o sistema esquelético, ok? E os sistemas se juntam e formam quem? O organismo, tá certo? O organismo humano forma um ser humano, ok? Então, todo esse processo são os níveis de organização de seres vivos, tá certo?